Agora vamos estudar sobre os movimentos sociais, que são movimentos que a sociedade desenvolve ou se organizam para pedir, reivindicar ou cobrar alguma coisa, ou reclamar alguma coisa que está ocorrendo dentro de uma sociedade ao governo ou à sociedade em si. Então, quais são as características dos movimentos sociais? De uma maneira genérica, de uma maneira geral, esses movimentos são ações coletivas. Então não existe movimento social individual. Os movimentos sociais, para existirem, vêm de ações da coletividade, de um grupo homogêneo ou de um grupo heterogêneo, porém com um mesmo objetivo. Então as ações sociais os movimentos sociais têm que vir de ações coletivas, da coletividade, de grupo de pessoas. Um dos objetivos é justamente manter ou mudar uma situação. Manter a situação que favorece a sociedade ou a comunidade, de maneira geral, ou mudar uma situação que está desagradando a população. Então, geralmente, se pede aos governos, aos que mandam no lugar, no país, no estado, na cidade, para manter, por exemplo, uma praça, manter uma lei, ou mudar a mesma lei, ou mudar uma situação como falta de saneamento, falta de posto de saúde, falta de atendimento em um determinado hospital, ou algo que envolva a sociedade como um todo, né? Manter, por exemplo, alguma atividade que a sociedade costuma participar, ou mudar um quadro de preconceito, por exemplo. Então é muito comum isso acontecer. Então os movimentos sociais são contra ou pedindo algo aos governantes ou à própria sociedade. Geralmente são organizados, então não existe movimento social se não houver uma organização para que esse movimento apareça, para que o movimento atinja seus objetivos. Então tem que haver essa organização, então tem que haver uns líderes que organizam os demais e aí vão solicitar aquela mudança ou a permanência de determinada situação. Os movimentos sociais podem ser também conjunturais, que é de acordo com a conjuntura, o momento que passa aquela sociedade, de acordo com o momento que passa um governo. Então é momentânea. Esses movimentos sociais conjunturais são momentâneos. Eles buscam algo naquele momento, se conseguiu, se não conseguir, ou se mudar a situação, simplesmente não vai mais existir essa reivindicação. Pode ser as mesmas pessoas, porém com outra reivindicação. Temporários também, justamente passando o tempo, passando reivindicando, conseguindo os objetivos ou não conseguindo os objetivos de acordo com o tipo de governo ou o tipo de sociedade que participam, aí acabou-se aquele movimento e ele deixa de existir, ou vão para procurar outra coisa para reivindicar. Mas também existem os movimentos que são duradouros, que são aqueles que são criados como uma organização. Eles têm uma organização burocrática, são uma pessoa jurídica e não apenas um aglomerado de pessoas fazendo protestos sobre alguma coisa, reivindicando ou pedindo alguma coisa. Então esses movimentos duradouros, por exemplo, são as ONGs que permanecem, perduram por muito tempo. Em alguns casos são ONGs com ações legítimas e reivindicações legítimas. Em uma favela, por exemplo, para acolher menores que estão
excluídos da sociedade para o esporte, para o lazer, para as artes, e outros que são criados apenas para arrecadar dinheiro. Esses são as ONGs criadas por alguma pessoa corrupta que deseja enriquecer às custas de outras pessoas, das pessoas que ajudam pedindo doações, e aí são ONGs ilícitas, ilegais. E no Brasil, uma grande parte dessas organizações tem esse propósito apenas de enganar a população. Então, vamos ter cuidado ao fazer doações para uma ONG, por exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos um dos movimentos sociais, a Marcha Nacional da Reforma Urbana e pelo Direito à Cidade. Justamente foi na época em que os governantes, ainda hoje existe, que é justamente não reformar as vias, não fazer saneamento, não deixar a cidade organizada. Então, a reforma urbana é justamente para manter uma cidade organizada. Muitas vezes os governantes apenas prometem e não organizam a cidade. Outro, por exemplo, que isso aqui foi um confronto com professores, justamente confronto, muitas vezes os governantes acionam a polícia para conter os protestos, que muitas vezes esses protestos, esses movimentos sociais também são violentos. Eles chegam a bater em outras pessoas, chegam a quebrar patrimônio público, até patrimônio privado. Então, às vezes o governo aciona as forças policiais para conter, a tropa de choque para conter os manifestantes, e em outras vezes ele aciona a tropa de choque apenas por ser um governo autoritário. Os manifestantes nem estão fazendo baderna, nem agindo de forma violenta, mas os governantes acionam a polícia. Os movimentos sociais são de longo tempo. Então aqui nós temos dois momentos. Aqui na repressão do regime militar, onde os policiais estão reprimindo os manifestantes com gás, vê que tem muito gás, e também com cacetetes de borracha. Então era comum nessa época haver repressão violenta dos manifestantes, mesmo porque os manifestantes também atuavam com violência, jogando coquetéis, molotovs e também pedras e paus nos agentes. Então eles sempre revidavam com violência. E aqui no caso, novamente, caso mais atual, novamente reagindo com violência, a ação policial contendo os manifestantes. Manifestantes que hoje, uma grande parte, são mais violentos ainda do que no passado.